Eu vou sortear o tema da sua pergunta. É sobre política cultural. O senhor escolha, então, por favor, a quem vai dirigir a sua pergunta. Quem está sobrando, por favor? Nós temos Ciro Gomes, Felipe Dávila, Padre Kelman, Simone Tebet e Soraya Tronic. Eu chamo o senhor Padre Kelman. Padre Kelman. A pergunta em 30 segundos, por favor. Padre, se você deve se lembrar que no passado, grandes artistas apoiavam o presidente de plantão. Quando eu cheguei, eu botei um ponto final nisso. Porque só na Lei Rouanet, cada artista podia pegar, por ano, até 10 milhões de reais. Artista importante, obviamente. Eu botei um ponto final nisso. Atualmente, cada artista, início de carreira, pode pegar no máximo 500 mil reais e com critério. Essa é a maneira correta de tratar a cultura brasileira? Presidente, eu fico impressionado como em outros governos a cultura brasileira foi desprezada, ainda se usando o dinheiro da Lei Rouanet, mas a cultura foi banalizada. Havia peças teatrais de pessoas peladas, desculpe esse tipo de palavreado, pessoas sem roupas, uma atrás da outra, com o dedo, né? A gente sabe aonde, e chamando isso de cultura, sabe? Isso não é cultura. Usar o dinheiro público para promover um desrespeito ao próprio corpo humano, o corpo humano que é templo de Deus, o corpo humano que nós todos sabemos que deve ser valorizado e respeitado. Então, usar o dinheiro da Lei Rouanet para a imoralidade era o que nós víamos nos governos nesse governo anterior, no governo do PT. Vamos dar nomes aos bois, né? Então, é preciso investir na juventude para que o jovem adquira conhecimento necessário. Invista-se como Dom Pedro II fazia, Dom Pedro II que investiu. Nós temos aqui Carlos Gomes, né? José Américo, tantos homens que foram patrocinados por aquele governo do passado, mas queriam que esses homens perpetuassem e levassem a cultura para frente, e não um retroceder da nossa cultura. A gente precisa investir melhor. No meu governo, se eu for eleito, eu lhe digo que nós temos que investir melhor, fazer da cultura um meio para que as pessoas, de fato, façam o Brasil lá fora ser valorizado, respeitado mais ainda, e não achincalhado como eu vi por conta desses atos imorais com o corpo humano. Sua réplica. O senhor tem razão. Isso que o senhor citou aqui é apenas uma pequena parcela do que acontecia e acontece ainda perdidamente pela cultura. Isso não é cultura. Nós temos hoje as leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc para atender o artista no início da sua carreira. Mas eu quero elogiar aqui o Mário Frias, meu ex-secretário de Cultura, que agora concorre a um cargo de deputado federal por São Paulo, porque ele moralizou a Lei Rouanet. Sabia, padre, que a Lei Rouanet dava por ano em torno de 1,5 bilhão de reais para esses mesmos artistas, muitos baianos, e no centro aqui, perdido no Rio, para exatamente fazer isso que você acabou de dizer aqui. Um desrespeito para com a família brasileira. Isso não é cultura, isso é depravação. A família era esculachada através desses artistas que, repito, pegava até 1,5 bilhão por ano. Parabéns, Mário Frias, boa sorte como candidato a deputado federal por São Paulo. Tempo agora para a tréplica do Padre Kelman. Então, o que fazer? Investir naquele seu José, naquele seu Manuel, aquele tocador de viola que precisa ser reconhecido, que precisa gravar o seu CD, que precisa de apoio financeiro. Então, você que precisa de ajuda, você que está aí nas ruas, a gente passa pelas ruas de São Paulo, a gente vê tanto artista de rua que precisaria de um auxílio, desse auxílio da Lei Rouanet, de ajuda para que o seu trabalho pudesse ser valorizado, reconhecido, até visto por uma grande empresa como essa, de comunicação, né? Mas não, o dinheiro foi desviado para essas pessoas que não precisam
Não precisam, porque são grandes artistas. Por que ainda querem utilizar o dinheiro público? Será que não basta? É uma sede de dinheiro público, o dinheiro do povo, o dinheiro da cultura. Tempo esgotado, candidatos. Muito obrigado.